Enumere as etapas gerais do ciclo replicativo viral. A replicação viral ou ciclo replicativo viral é dividido em adsorção, penetração, desnudamento ou desencapamento, síntese de macromoléculas, automontagem, liberação de novas partículas, maturação. A etapa de maturação pode ocorrer entre as etapas de automontagem e liberação de novas partículas, ou após a etapa de liberação de novas partículas. Enumera as etapas gerais do ciclo replicativo viral. A replicação viral ou ciclo replicativo viral é dividido em adsorção, penetração, desnudamento ou desencapamento, síntese de macromoléculas, automontagem, liberação de novas partículas, maturação. A etapa de maturação pode ocorrer entre as partículas de automontagem e liberação de novas partículas ou após a etapa de liberação de novas partículas. Cite as principais vias gerais de entrada, penetração e saída dos vírus das células. Entrada: fusão de envelope viral com a membrana plasmática, endocitose e macropinocitose. Todos os processos de entrada são mediados pelo reconhecimento de estruturas de membrana da célula, usadas pelos vírus como receptores. Uma determinada espécie viral pode utilizar mais de uma via de entrada, saída, lise celular, exocitose e brotamento. Cite as principais vias de entrada, penetração e saída de vírus das células. Entrada: a fusão de envelope viral com a membrana plasmática, endocitose e macropinocitose. Todos os processos de entrada são mediados pelo reconhecimento de estruturas de membrana da célula usadas pelo vírus como receptores. Uma determinada espécie viral pode utilizar mais de uma via de entrada, saída, lise celular, exocitose e brotamento. Cite 3 exemplos de genomas virais e quais replicases são utilizadas por eles. Aqui só precisam citar 3 e relacionar com suas determinadas replicases relativo ao processo de replicação do genoma. DNA fita dupla. Usa DNA polimerase dependente. DNA fita simples. Usa DNA polimerase dependente. RNA fita dupla. Usa RNA polimerase RNA dependente. RNA fita simples positiva. Usa RNA polimerase RNA dependente. RNA fita simples negativa. Usa RNA polimerase RNA dependente. RNA fita simples positiva com transcriptase reversa. Usa DNA polimerase RNA dependente, também chamada de transcriptase reversa. DNA de fita dupla com transcriptase reversa. Usa DNA polimerase RNA dependente, também chamadas de transcriptase reversa. Atenção aos comandos na prova. Aqui não se pede exemplo de família ou espécie viral, e sim genoma viral. Aqui só precisam citar 3 e relacionar com as suas determinadas replicases relativo ao processo de replicação do genoma. Cite 3 exemplos de genomas virais e quais replicases são utilizadas por eles. DNA de fita dupla. Usa DNA polimerase DNA dependente. DNA de fita simples. Usa DNA polimerase DNA dependente. RNA fita dupla. Usa RNA polimerase RNA dependente. RNA fita simples positiva. Usa RNA polimerase RNA dependente. RNA fita simples negativa. Usa RNA polimerase RNA dependente. RNA fita simples positiva com transcriptase reversa. Usa DNA polimerase dependente, também chamada de transcriptase reversa. DNA fita dupla com transcriptase reversa. Usa DNA polimerase
RNA dependente, também chamada de transcriptase reversa. Atenção aos comandos na prova. Aqui não se pede exemplo da família ou espécie viral, e sim genoma viral. Diferencie suscetibilidade de permissividade. Suscetibilidade é a capacidade que a célula tem de se ligar a um determinado vírus, ou seja, promover a absorção do mesmo. A célula que apresenta receptores para interação com o vírus é suscetível, enquanto que permissividade está relacionada à capacidade dessa célula de permitir, além da absorção, entrada e replicação viral, ou seja, se além de promover a absorção, a célula apresentar fatores que permitam a replicação eficiente do vírus, ela é permissiva. Diferencie suscetibilidade de permissividade. Suscetibilidade é a capacidade que a célula tem de se ligar a um determinado vírus, ou seja, promover a absorção do mesmo. A célula que apresenta receptores para interação com o vírus é suscetível, enquanto que permissividade está relacionada à capacidade dessa célula de permitir, além da absorção, a entrada e replicação viral, ou seja, se além de promover a absorção, a célula apresentar fatores que permitam a replicação eficiente do vírus, ela é permissiva. Diferencie infecção localizada de infecção sistêmica. Em uma infecção localizada, a infecção fica contida na sua porta de entrada ou próximo da sua porta de entrada utilizada. Então, o vírus entra no organismo, realiza uma replicação primária e é transmitido como consequência dessa replicação primária. Enquanto que na infecção sistêmica, o vírus entra, replica de forma primária e depois se dissemina a partir disso. Ele faz uma replicação secundária e é transmitido, ou seja, ele afeta outras partes do organismo, além da sua porta de entrada, e o que determina se esse vírus fará uma infecção localizada ou sistêmica. São fatores inerentes ao vírus, aliado a fatores celulares. Diferencie infecção localizada de infecção sistêmica. Em uma infecção localizada, a infecção fica contida na sua porta de entrada ou próximo da sua porta de entrada utilizada. Então, o vírus entra no organismo, realiza uma replicação primária e é transmitido como consequência dessa replicação primária. Enquanto que na infecção sistêmica, o vírus entra, replica de forma primária e depois se dissemina a partir disso. Ele faz uma replicação secundária e é transmitido, ou seja, ele afeta outras partes do organismo, além da sua porta de entrada, e o que determina se esse vírus fará uma infecção localizada ou sistêmica são fatores inerentes ao vírus, aliados a fatores celulares. Quais são as possíveis vias de disseminação viral no hospedeiro? A disseminação pode ocorrer pela via sanguínea, a via mais comum em que os vírus podem se disseminar livres pelo plasma ou infectando e realizando a síntese viral dentro de células sanguíneas, ou pela via neural, em que os vírus utilizam um axônio e o corpo celular para se disseminar. Quais são as possíveis vias de disseminação viral no hospedeiro? A disseminação pode ocorrer pela via sanguínea, a via mais comum em que os vírus podem se disseminar livres pelo plasma ou infectando e realizando a síntese viral dentro de células sanguíneas, ou pela via neural, em que os vírus utilizam axônio e o corpo celular para se disseminar. Diferencie patogenicidade de virulência. A patogenicidade é a capacidade do vírus de produzir uma doença no hospedeiro, enquanto que virulência é definida como a gravidade da doença produzida pelo vírus nesse hospedeiro. Diferencie patogenicidade de virulência. A patogenicidade é a capacidade do vírus de produzir uma doença no hospedeiro, enquanto que virulência é definida como a gravidade da doença produzida pelo vírus nesse mesmo hospedeiro. O que significa um vírus neurovirulento? Um vírus neurovirulento é um vírus que invade e se replica em células do sistema nervoso central,
causando doença que temos como manifestação sintomas neurológicos. Essa neurovirulência pode ser alta, exemplo, vírus herpes simplex, ou baixa, vírus da cachumba. O que significa um vírus neurovirulento? Um vírus neurovirulento é um vírus que invade e se replica em células do sistema nervoso central, causando doença que tem como manifestação sintomas neurológicos. Essa neurovirulência pode ser alta, exemplo, vírus herpes simplex ou baixa, vírus da cachumba. 9. Quais são os padrões de infecção viral? Uma infecção pode ser aguda ou persistente. A infecção persistente ainda pode ser dividida em infecção latente, infecção progressiva e infecção crônica. Quais são os padrões de infecção viral? Uma infecção pode ser aguda ou persistente. A infecção persistente ainda pode ser dividida em infecção latente, infecção progressiva e infecção crônica. 10. Quais são as etapas de manifestação clínica de uma infecção? A manifestação clínica de uma infecção começa com um período de incubação, definido como um período entre o início da infecção e o aparecimento dos sintomas, seguido pelo período prodromônico, em que temos o aparecimento de sintomas clínicos gerais, que são comuns a diversas viroses, e o período de sintomatologia específica, em que aparecem os sintomas clínicos típicos da doença. 10. Quais são as etapas de manifestação clínica de uma infecção? A manifestação clínica de uma infecção começa com um período de incubação, definido como período entre o início da infecção e o aparecimento dos sintomas, seguido pelo período prodromônico, em que temos o aparecimento de sintomas clínicos gerais que são comuns a diversas viroses, e o período de sintomatologia específica, em que aparecem os sintomas clínicos típicos da doença.